bom dia. Como é bom estarmos aqui na casa de Deus para mais uma jornada dominical, iniciando com a nossa escola bíblica dominical. Oremos. Pai bondoso, como é bom estarmos aqui para juntos louvarmos o Teu nome, glorificar e ao mesmo tempo aprender da Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza nessa manhã, para que possamos aprender bastante da Tua palavra, que o Santo Espírito também nos dê sabedoria para colocarmos em prática tudo aquilo que temos aprendido. Oramos também por essa caixa, que tem nomes e pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Como sempre, a nossa oração é que os Teus servos que estão mais próximos levem uma mensagem através do testemunho de vida, e que essas vidas sejam impactadas também pelo Teu Santo Espírito. Entregue o coração a Jesus e venha comunicar. Oramos também pelo culto da noite, que seja um culto marcado pela Tua presença. Tudo isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ouvindo aqui ligado? Não consigo ouvir aqui. Vamos para a nossa aula de escatologia, pensando um pouquinho em Apocalipse e o final dos tempos. Relembrar o que a gente viu semana passada, né? Então nós estamos aqui, a era presente, e vai se iniciar um período de grande tribulação. Vocês estão vendo aqui, né? Fogo pequeno e fogo grande, né? E isso aqui que a tribulação vai ser dividida em duas partes. 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Como que vai começar a grande tribulação? Quando a igreja for arrebatada e estará lá nos ares com o Senhor. E vai começar o arrebatamento. Aí divide, né? Tribulação e tribulação. No final, Jesus volta, porque aqui está no arrebatamento, ele volta, só que ele não volta pisando na terra, nos atos. No final da tribulação, ele volta junto com a igreja para travar a batalha do Armagedon, que a gente vai falar. Passa aí. Então, isso aí, vai passar a tribulação na terra, a gente viu a semana passada. Logo que a igreja for arrebatada, vai surgir o anticristo, como governante mundial. Ele vai aparecer e vai oferecer paz ao mundo, porque tudo o que aconteceu no arrebatamento vai virar um caos, né? E ele vai aparecer para colocar o mundo em ordem, vai iludir as pessoas, né? Vai estabelecer paz com Israel, vai ser apoiado pela igreja mundial, e vai criar a religião mundial, dizendo que todo mundo pode adorar Deus do jeito que quiser. E Israel vai restabelecer os seus rituais no templo de Jerusalém. Uma das coisas que ele vai fazer é construir o templo de Jerusalém. Isso é na primeira metade, passa aí. Na segunda metade, gente, o que vai acontecer? Esse anticristo, que apareceu aqui como líder mundial, se passando pelo Messias, vai se revelar realmente que não é o Messias, que é o anticristo. Vai entrar no Santo do Santo, bem no meio da grande tribulação, vai oferecer um animal imundo, vai colocar a imagem da besta e vai exigir ser adorado como Deus. Tá? É isso aqui. Israel serão perseguidos, porque Israel vai perceber, ele não é o Messias, é o anticristo. Quebra o pacto com ele e será perseguido. Então, isso é um resumo do que vai acontecer na grande tribulação. Passa aí. Agora nós vamos para a segunda metade da grande tribulação. As semanas passadas nós falamos da primeira metade, que foi a abertura dos 7 selos. O que vai acontecer na segunda metade? Vocês estão vendo aqui, ó, 1260 dias. Onde a gente chegou esse número? A gente vai ler depois do texto, vai mostrar também no livro de Daniel. 1260 dias são 3 anos e meio. E aí? Então, a igreja está arrebatada, está lá com o Senhor, assistindo de camarote, tudo que vai acontecer aqui na terra. E aí acontecerá nesse período que será a abertura, na realidade, as trombetas, serão o toque das 7 trombetas. O que vai marcar o início disso? Como eu falei, o anticristo vai se assentar no templo de Deus e se declarar Deus. Passa aí. Remanescente de Israel vai fugir para o deserto. Continua. A besta rompe com a igreja mundial. Por quê? Porque o anticristo fala assim: agora não é qualquer um da sua religião que pode adorar Deus, tem que adorar a mim. Ele vai se existir ser adorado como Deus. E o mundo começa a adorar a besta, a marca da besta é implantada, o 666, e
muitos santos serão martirizados. Toca-se a primeira trombeta, vai vir uma saraivada de fogo e vai consumir 1/3 de toda a vegetação. Eu vou passar aqui rapidinho, depois a gente volta lendo o texto e vendo trombeta por trombeta. Né? Segunda trombeta, vem uma montanha de fogo que cai nos mares, 1/3 dos mares é afetado. Vem a terceira trombeta, vem uma estrela de fogo que cai nos rios, 1/3 dos rios serão afetados. Quarta trombeta, terá uma catástrofe nos céus, 1/3 dos astros apagarão, vai ter uma eclipse parcial aqui na Terra. Quinta trombeta, gafanhotos infernais, são demônios altamente perigosos, né? Que vai se juntar com a sexta trombeta aí, vai lá. Um exército de demônios, 200 milhões de demônios. A gente vai mostrar quem são esses demônios. Não são esses que estão soltos por aí, não. A coisa vai piorar. E a sétima trombeta é a preparação para as taças. O que vai acontecer no segundo período, 7 trombetas e 7 taças. Ok? Vamos avante. Agora vamos passo a passo tentar entender cada uma das trombetas. Vai lá. Então, vai ser o juízo de Deus sobre a terra na segunda parte da tribulação, que são as 7 trombetas. Apocalipse capítulo 8 e Apocalipse capítulo 9. Deixem aberto aí. Vai lá, Bia. Então serão as 7 trombetas que vão tocar, mais um livro. Isso na segunda metade da tribulação. Vai lá. Bom, a primeira trombeta vai tocar, gente, vai queimar 1/3 de toda a vegetação. Apocalipse 8:7. Nós vamos começar já do 1 e diz o seguinte. Diz o seguinte, né? Apocalipse, capítulo 8. Quando se abriu o 7º selo, houve silêncio dos céus por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Olha aí, vai tocar 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário do altar, a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações dos santos, os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus uma fumaça de incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a 7ª trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Então, gente, toca-se essa primeira das 7 trombetas e vai acontecer isso, né? Granizo, fogo do céu. E 1/3 de toda a vegetação será queimada. Vocês vão perceber que tanto nas trombetas e depois nas taças, Deus está dizimando aqui o mundo. Ele começa aqui nas trombetas destruindo 1/3 de tudo. Quando chegar na taça, o restante ele destrói tudo, para chegar no final da grande tribulação, ele criar um novo céu e nova terra. Certo? Então o que acontece aqui, gente? Não é só queimar 1/3 da vegetação. Aí as pessoas, né, quem pensa no agronegócio, né, nas plantas, nas frutas que a gente vai perder. Imagine 1/3 de tudo queimar. Imagine que você tem um sítio lá, e tem a sua plantação, e daqui a pouco acontece alguma coisa, e 1/3 tudo queima, é um estrago, gente. Mas se fosse um sítio, agora isso aqui é do mundo todo. E
o que vai acontecer? Além das plantações serem queimadas, e haverá falta, né, de frutas, de verduras. O pior não é isso, o pior é que as plantas, o verde, é responsável por um processo chamado fotossíntese. O que é a fotossíntese? Nós respiramos gás carbônico, expelimos o gás carbônico, que é um gás altamente tóxico e prejudicial. As plantas absorvem esse gás carbônico e, pelo processo de fotossíntese, transformam em oxigênio, que é o que a gente precisa para respirar. Agora imagine, 1/3 da vegetação queimada vai afetar até a respiração das pessoas por conta disso. A gente já está vendo aí as queimadas, não só as queimadas, mas o progresso avançando, queimando aí o verde. Por isso que a gente tem esse desequilíbrio meteorológico, chuvas fortes, né, enchentes, tudo isso, porque o verde está sumindo gradativamente. Agora imagine aqui na segunda parte da equação. Primeira trombeta, 1/3 de toda a vegetação é destruída. Essa foi a primeira trombeta. Vamos para a segunda. Na segunda trombeta, 1/3 do mar é atingido. Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9. Leia aí, Diácono Deus. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. 1/3 parte do mar se transformou em sangue e morreu 1/3 parte das criaturas do mar e foi destruída 1/3 parte das embarcações. Imagina lá, toca a primeira trombeta e destrói tudo isso. Quando o povo está respirando, fala, meu Deus, aí vem a segunda trombeta, vem essa montanha de fogo nos mares. Afeta todas as embarcações que estiverem no mar. Imagine lá o velho da cabeça branca que está com a sua lancha lá, né? Morre. 1/3, né? Os pescadores que estão lá com seus barcos para pescar, os navios, os cruzeiros, 1/3 é destruído. Os peixes, os animais marinhos, 1/3 destruído. Veja, Deus começa com a terra, o verde, agora vai para o mar. Destrói 1/3 de todos os animais marinhos e as embarcações que estão no mar. Terceira trombeta. 1/3 dos rios são atingidos. Mais uma vez. Muitos homens morrem, não só homens e mulheres também, tá? Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11. Senhora Colaric, lê para a gente. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Isso. Essa palavra absinto, gente, é amargo, né? Eu andei pesquisando, é algo que parece, você já viu aquela planta que a pessoa usa, chama alosa, amarga que só, né? Esse absinto é pior do que essa alosa. E vai poluir os rios vão ficar amargos ali, e 1/3 dos rios é atingido, e muitos homens morrem também. Como diz aqui, né? 1/3 dos rios e das fontes, o nome da estrela é absinto, tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Você vai tomar aquela água lá, você vai morrer. Então já começa agora também os homens morrer. Viu? Ó? A terra primeiro atingida, o verde, depois o mar, 1/3, depois 1/3 dos rios. Agora vem mais 1/3 dos ares. Olha lá, Bia. Quarta trombeta serão cataclismas, cataclismas astronômicos e 1/3 dos astros celestes. Apocalipse 8:12, lê pra gente, Fabi. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Imagine, gente, durante o dia, né, 1/3 do sol para de brilhar, a lua,
E aí é um eclipse parcial. O mundo fica aí às escuras, não totalmente. Chega a noite, as estrelas também, a lua não brilha totalmente. Fica aquela escuridão, né? Imagine para as pessoas se locomoverem. Uma coisa está cada vez mais piorando. Por isso que eu falo, vale a pena servir a Deus, porque a igreja estará lá de cima assistindo tudo isso, porque a igreja já fez parte do arrebatamento. E a coisa aqui cada vez mais vai piorar. Essa foi a quarta trombeta. Agora vamos para a quinta trombeta. Mais uma. Tormento sobre os homens. Porque a Bíblia fala que é o primeiro ai. Fala sobre 3 ais aí, gente. Esse primeiro ai. Apocalipse 9, de 1 a 11. Vamos ler? Lê para a gente aí, Maria José, nossa necessária, para ler? Apocalipse 9, de 1 a 11. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E, com fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Tá parada, viu, gente? Somente os homens que não têm na testa o sinal de Deus. Que sinal é esse? Aí em Efésios é o selo do Espírito Santo, né? Os crentes, os anjos, esses anjos infernais, a gente vai ver depois, vai passar assim, quando ele vê o sinal na testa dos homens. Opa, isso eu não posso mexer. Continua. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes eram como os de leão. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apolion. Passado e já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Vamos começar do final para frente. Fala que isso é um ai. Por quê? Porque isso vai ser pior do que aconteceu até agora. O texto aqui fala, aqui no último versículo 11, tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Apolion, em grego, o nome hebraico é Abaddon, em grego Apolion. Se você for pesquisar o que significa Apolion, destrutor. Quem é o destruidor? Satanás. E aí, João tem a visão desses animais que fogem da nossa capacidade de entender. Ele fala que seria como gafanhotos infernais, mas tem caudas como de escorpiões, né? Cabeça de ferro, aquelas coisas todas. Isso não é um gafanhoto. Por quê? Está dizendo aqui que tem rei. Lá em Provérbios fala que gafanhotos não tem rei. Outra coisa, gafanhoto destrói a plantação. E vai falar aqui que eles não destruirão nada da plantação. Eles vão atormentar os homens. Os homens vão ser atormentados como tivessem sido picados por um escorpião. Durante 5 meses, né? Sim.
5 meses esses homens vão pedir a morte, e a morte não virá. Serão atormentados. Deus começa a lixo. Só os homens, estou falando a humanidade, né? Só os homens que não tem, que tem o selo do cordeiro livre. Quem não tem, ou seja, quem tem a marca da besta, cometeu uma besteira. É o que vai acontecer com eles, né? Fala que subiu do poço do abismo. O inferno é chamado de abismo. Né? Quem são isso? São demônios, gente, altamente perigosos, que vão se juntar depois, na sexta trombeta, mais demônios. E nós vamos mostrar de onde virão esses demônios. Então serão demônios que virão para atormentar os homens. Primeiro vão atormentar. Agora veja o que vai acontecer na sexta trombeta. Virá um exército de 200 milhões de seres demoníacos para matar 1/3 dos homens. Primeiro atormentou 1/3 dos homens, todos os homens, né, que não tinham a marca do cordeiro. Agora se junta 200 milhões de demônios para matar 1/3 de toda a humanidade na Terra. Vocês querem ir para a minha tribulação? Eu não quero assistir de camarote. Vamos lá para o Apocalipse 9, de 13 a 21. Viu aí, Mariana? O sexto anjo tocou a trombeta e eu ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Dá uma parada aí. Está vendo? Está falando de anjos que estão presos. Né? Que anjos são esses que estão presos? São demônios. Mas são esses demônios que a gente olha aqui, que pega as pessoas aí. Então existe algum tipo de demônios que estão presos. Porque aqui fala que serão soltos. Continua. O número do exército da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Mas 200 milhões de cidades. Continua. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Você vê, está falando uma coisa interessante aqui, ó, desses homens que morrerão, depois fala que os outros que não foram atingidos por esses flagelos aí, e mesmo assim não se arrependeram da sua imoralidade, da sua feitiçaria, da sua idolatria, e no final aqui, gente, da sua imoralidade sexual. Presta atenção nisso. Vamos ver quem são esses demônios. São demônios altamente perigosos, né? Tanto da quinta quanto da sexta trombeta, que serão soltos, primeiro para atormentar os homens, depois se junta mais um exército de demônios e vão matar 1/3 dos homens. Onde estão esses demônios e quem que são? É o próximo capítulo de aquilo que está sexta-feira, no Novo Repórter.
Quem são esses demônios? Onde vivem? Veremos agora. Fala, Bia. Vamos ler os textos para a gente ver. Pode passar para cá. Pastor, Olha. esse último versículo é aquele mesmo de Apocalipse 21, que cita as pessoas que não vão para o céu, é na visão de João, ou são mesmo as pessoas que não se arrependeram mesmo antes da tribulação? Isso aí que não se arrependeram também não vão, né? Mas existe outro versículo que vai falar que não vão. Tá? Vamos lá, gente. Vamos ler esses textos para a gente entender quem são esses demônios. O que fazem? Onde vivem? Vamos lá. Gênesis 6, de 1 a 4. Aí vocês vão me chamar de herege. Pastor, o que é isso? Vamos provar a Bíblia. Gênesis 6, de 1 a 4. Lê para a gente aí. Irmã Cris, ela para ler? Pode ser. Pode ler, então. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhos, filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias são 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e deram a gerar filhos. Estes eram valentes, que houve na antiguidade os varões da fama. Vocês perceberam o que está acontecendo aqui? Deus vê que a humanidade começa a pecar, a coisa está piorando, e ele fala aqui que vieram filhos de Deus e tiveram relação sexual com as filhas dos homens. E nasceram gigantes. Vamos lá. Quem são essas filhas dos homens? Oi? As filhas dos homens. Mulheres. Quem são esses filhos de Deus? Anjos caídos? Vocês têm certeza disso? Ou não? Ou não se descobre? Eles desobedeceram a Deus, desceram. Gente, quando Jó está no livro de Jó, fala sobre os filhos de Deus, está se referindo a quem? Anjos. Anjos. Vocês vão ver que, se não me engano, acho que é na Bíblia de estudo pentecostal, fala que esses filhos de Deus são a descendência de Sete. E que os filhos dos homens são a descendência de Caim, que pecou. Impossível ser isso. Por quê? Porque no livro de Gênesis 10 vezes vai aparecer a expressão esses são os filhos de, aí coloca a árvore genealógica. Filhos de Deus aqui são anjos, e no caso aqui, anjos caídos. Vocês já viram, o próprio Apocalipse fala isso, né? Quando Satanás se rebelou, ele levou 1/3 de anjos com ele, certo? Esses anjos se transformaram em demônios. São anjos maus, rebeldes, demônios. Aí entra num dilema. Mas se são anjos caídos, como é que eles tiveram relação com as mulheres? Porque vamos lá para Mateus 22:30. Porque demônios são assexuados, não são? Ou anjos não são assexuados? Anjos não têm sexo, né? A gente ouve muito falar isso. Deixa eu ver se é Mateus 22:30 mesmo. Isso, né? Na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos. Aonde? Então, aqui não fala que os anjos são assexuados.
assexuados? Fala ou não fala? Não? Por que não? Fala, Cláudia, por que você acha que não? Aqui eu estou falando não. Que não tem. Que não Porque tem? não tem relação, mas não necessariamente não teria como ter relação. Não se casam, não se dão em casamento, são assexuados. Não vão usufruir do sexo. Mas vocês prestaram atenção, o que é que diz no final? Não serão como anjos. Anjos no céu. Guarda isso aí. Anjos no céu não praticam sexo. Guarde isso. Tá? Lá em Gênesis 6, fala que vieram os filhos de Deus, os anjos, a gente entende que anjos caíram, tiveram relação com as mulheres. Mas como é que pode se Mateus falar que eles não se casam, não se dão em casamento? Mas o texto está dizendo anjos no céu. Onde estavam esses anjos aqui, Gênesis? Vieram para a terra. Tá? Vamos para outro texto aqui para vocês entenderem melhor. Judas 6 e 7. Aí você vai começar a clarear a mente nossa. Judas 6 e 7. Achou aí, Guilherme? Judas é nesse Apocalipse. Vem pra gente aí, Guilherme. Quando os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem Jezreel. Quanto a anjos que não conservaram a sua posição, é isso? E abandonaram a sua própria morada. Olha aí, algumas versões. Mas há anjos que não. Como é que está na sua versão, irmã Maria José? E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Olha aí. Continua. Reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Está dizendo que houve anjos que não guardaram a sua posição, principado, a sexualidade, e nem o seu lugar lá no céu. Dá para entender agora Gênesis 6? Fala que Deus prendeu esses anjos, esses demônios, até que sejam soltos. Serão soltos na quinta e na sexta trombeta. São demônios altamente perigosos. Já deu para abrir a mente aí? Olha outra coisa interessante que diz o versículo 7. Está associando esses anjos com o acontecimento aqui na terra. É isso? Ó, de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e as relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno que eles servem de exemplo. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Por que a Sodoma e Gomorra foi destruída? Por causa de homossexualismo. Sexo. Então veja que Judas aqui está associando um grupo de anjos que desceram do céu, perderam a sua sexualidade, e que fizeram alguma coisa que Deus os prendeu e está lá. E Judas assemelha eles ao pecado de imoralidade sexual, lá em Sodoma e Gomorra. Guarda isso aí. Fala, Márcia. Eu vi que levantou a mão porque eu não queria perder o fio da meada. Não, pastor, eu só queria que entendesse se é o mesmo que quando o anjo que se rebelou contra Deus, Deus mandou ele descer, aí veio com eles, é esses ou não? Sim e não. Porque sim não. Porque sim não. O diabo foi expulso do céu e trouxe a terça parte de anjos, demônios. Né? Esses não. Você, sim,
Mas segura aí, porque eu disse sim e não. Desceram com Satanás uma terça parte. Onde estão esses demônios? O que fazem? Estão soltos por aí. Que pegam pessoas. Já viu igreja, pessoas sendo endemoniadas? Já cansei de ver. Né? Então existem demônios que estão soltos. Agora existe desse grupo uns que estão presos para serem soltos no dia do Senhor, que é isso aqui. Então o que acontece, para vocês entenderem? Satanás veio e trouxe um terço de anjos. Desse um terço, alguns deles foram lá e tiveram relações com as mulheres, lá em Gênesis 6. Vocês viram que desse relacionamento surgiram gigantes, lembra? A palavra gigante lá no original é nefilins. O que significa nefilins no original grego? Seres caídos. São pessoas desproporcionais. Então, um terço veio de Satanás, e desse um terço, alguns se materializaram e tiveram relações com mulheres. Aí Deus o que fez? Opa, esses prendeu. Estava preso, estão presos. Os outros estão por aí soltos. E aí, veja que Judas fala que eles estão presos, em correntes eternas, em cadeias eternas, e aguardando para serem soltos. Apocalipse aqui que a gente viu, a quinta e a sexta trombeta, eles serão soltos. Para a gente entender mais, vamos para a 2 de Pedro 2, do 4 ao 9. 2 de Pedro 2, do 4 a 9. Leia mais diante. Pastor, Fala. eu vou fugir um pouquinho. Esses... Não foge não, fica aqui no culto. Não, dá lição. Esses demônios que o senhor está falando são os que aparecem nos terrenos urbanos? Os demônios que estão soltos. Isso, é. Os que estão presos, não. Mas Esses aqui, gente, que serão soltos na quinta e na sexta trombeta, estão presos. Não, então, como o senhor falou que lá na hora do culto, lá o pastor vai com a mão lá, começa a orar pelo cidadão, o cidadão começa a falar, eu sou do terreiro, não sei o que são esses tipos de demônio, não? Não os que estão presos, os demônios que estão soltos. Estão soltos. Isso. Tá. Presta atenção, gente. Tem dois tipos de demônios. Os demônios que estão soltos, que pegam as pessoas aí, né? Que a gente ora são libertos. E os demônios que estão presos, que serão soltos na quinta e na sexta trombeta. Esses são altamente perigosos, que tiveram relações com as mulheres e estão presos. Fala, Maria. E esses gigantes, filhos que elas tiveram com eles, estão presos? São demônios presos? Não. Quem são esses? Nasceram homens Gigantes. desproporcionais e foram destruídos no dilúvio. Porque no dilúvio todos foram destruídos. Só ficou a família de Noé. É verdade. Tá? Fala, Cláudia. Foi no dilúvio, então, que Deus fez essa separação dos anjos que tinham se contaminado para ser presos? Que Deus fez separação Dos anjos caídos que tiveram relações. Sim. Aí eles prenderam esses anjos, os outros ficaram no tempo. Isso, assim que eles fizeram isso no dilúvio, Deus prende eles, estão lá presos, e os outros estão soltos. Tá? Logo no dilúvio. Vamos lá, para a 2 de Pedro 2 do 4 9. Para que eu falei? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, Ó, tem anjos que pecaram, continua. antes, precipitando-se nos infernos, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. Dá uma palavra aí, ó. Está dizendo que existem demônios que estão presos porque pecaram, reservando para o dia do juízo. Olha lá, continua. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir no dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Segura que a gente vai explicar. Vamos na hora da nossa bala. Quem vai subir bala pode subir, Fábio. E a cestinha. Tinha um 9, pastor. Oi? Tinha um 9. Isso, pode ler. É porque o Senhor sabe livrar da colocação os piedosos e
e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Isso. Vai dar 2 palavras para cada pessoa que está aí. Segura aí que a gente vai explicar, tá? Você que está assistindo, nós estamos tirando a nossa conferência de escola bíblica dominical. São festas aqui para a manutenção da igreja. Você sabe que as pessoas aqui também, a apostila, a igreja não cobra, tá? Para eles, a revista, né? Se você quiser abençoar o nosso ministério, você pode mandar uma oferta através de transferência, Pix ou depósito bancário. Nossa igreja tem conta no Banco Bradesco. Agência 0045, conta corrente 92-746, dígito 5. O Pix é o CNPJ da nossa igreja. 44-288-645-0001-47. Não esqueça de mandar comprovante para a gente passar para a tesoura e depois passar para a conta dele, certo? Deus abençoe esse grande bem. Você não está vendo, mas o pessoal da igreja está ganhando bala. Ela está ganhando 2 balas. É o nosso momento doce. Então vocês perceberam que esse texto que a Eliana leu, diz que Deus não poupou a anjos que pecaram, que Deus os prendeu em cadeias infernais e que estão lá para serem soltos no dia de juízo. Vocês perceberam que aí Pedro coloca esses anjos no contexto de Noé e de Ló, o dilúvio de Ló. O que aconteceu com Noé? O que aconteceu com Ló? Lá em Noé, o dilúvio fala assim, que o mundo começou a pecar, o pecado ficou tão grande que Deus resolveu destruir. Ele fala assim que os homens casavam-se e davam-se em casamento. Então quando a gente vê essa expressão, casavam-se, estão casando tudo bem, né? Mas não é isso. É uma expressão forte hebraica que estava dizendo que tinha uma imoralidade sexual desenfreada. Praticavam sexo abertamente, sem nenhum laço, sem nenhum compromisso. Depois também vê que Pedro, além de associar esses demônios ao dilúvio, não é? Associa também a Ló, imoralidade sexual, homossexualismo. Olha aí, são demônios que praticaram imoralidade sexual e homossexualismo, que estão presos. E é isso que eu tenho falado, gente. Eu acho que esse é o maior sinal evidente de que Jesus está para voltar. Jesus disse que ele voltaria. E ele fala assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. Nós estamos vivendo isso, gente. Ideologia do gênero. Imoralidade sexual tão aberta, desenfreada, né? Homossexualismo aí que a gente não pode nem falar. A coisa está feia. Jesus está perto de voltar. Né? Então você está vendo aqui que esse contexto aqui está falando de anjos altamente perigosos que desceram com Satanás, mas não estão soltos, foram presos porque tiveram relações sexuais. O outro texto, 1 Pedro 3, 18 a 20. 1 Pedro 3, 18 a 20. E aí, Fabi? Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água. Olha aí, gente. Pedro está dizendo que Jesus foi lá no inferno e pregou, né? Tipo do inferno, a espírito que estão em prisão, não é isso? É, filho? É. Então, existem espíritos que estão em prisão, são esses demônios.
Jesus foi lá pregar para eles serem salvos? Não. Jesus foi pregar para eles dizendo: olha, logo logo eu vou voltar. O tempo de vocês está próximo, né? Eu vou salvar o mundo. Eu vou voltar. E o tempo de vocês vai chegar. Vocês serão soltos para depois serem lançados no inferno. Aí você fala: pastor, mas vocês já estão no inferno, vão para o inferno de novo? Existem 3 tipos de inferno. A gente vai falar depois para você, né? O diabo está no inferno agora, mas a Bíblia fala que ele vai ser lançado no inferno, que é outro tipo de inferno. Existe um inferno que é chamado de Seol, o Hades. Hades no Antigo Testamento, né? O Seol no Antigo Testamento, Hades no Novo. Que é esse inferno também chamado de sepultura, né? Esse inferno do demônio está lá. Existe o Tártaro, que é o inferno onde esses anjos caídos, esses demônios estão presos. E depois será o Gehenna, o lago de fogo e enxofre, que Satanás vai ser lançado juntamente com todos os demônios e aqueles que não serviram a Deus depois do último julgamento lá de Apocalipse 21. Lá a coisa é feia. A Bíblia fala que há pranto e ranger de dentro, que as pessoas vão sofrer, né, a vida toda e mais 6 meses. Para vocês entenderem, ok? Então essa são a quinta e a sexta trombeta desses demônios altamente perigosos que serão soltos e que vão atormentar e depois matar um terço de toda a humanidade. Só vai matar quem tem, ele só vai matar quem tem a marca da besta. Aqueles que forem salvos durante a grande tribulação não morrerão com esses demônios. E aí nós vamos para a 7ª trombeta. 7ª trombeta, gente, Apocalipse 11, do 15 ao 19. João vê grandes vozes, relâmpagos, trovões, terremotos e saraivada. Apocalipse 11, do 15 ao 19. Para a gente, Diácono Nelson. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as ações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para ser dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobreviveram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Eu gosto desse cântico aqui, né? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. João tem essa visão, e a 7ª trombeta, quando toca, o povo terá uma visão do santuário de Deus e da arca da aliança. E simultaneamente acontece aqui a grande catástrofe: terremotos, vozes do céu, trovões, né? Um grande terremoto e um grande temporal de granizo, chuvas de granizo. Essa é a 7ª trombeta. Semana que vem nós vamos falar sobre as 7 taças e vai ver que as coisas vão piorar. Já está pior, já está ruim. Só que aquelas 7 trombetas é 1/3 de tudo que vai ser destruído. Das taças serão o restante, tá? Então deu para entender, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então você fala aí, né? Pastor, só fugindo um pouquinho. Os 24 anciãos, eles já estão lá? No céu, sim. Existem várias versões para isso. Eles acham que são os 12 apóstolos e 12 patriarcas do Antigo Testamento, né?
Estão lá, agora preste atenção, estão lá só em espírito. Depois do arrebatamento estão espírito e corpo glorificados. Né? Lembra que a gente falou isso aqui? Fala, Maria José. 12 apóstolos. Judas não se suicidou lá? Sim. Mas Ficaram 11. Então são 11. E Paulo não entrou E depois. Paulo, é verdade. Esqueci de Paulo. Pastor, quando os anjos caíram, Isso é uma possibilidade. Mas, quando aquele de onde caíram na terra contra não entendi. quando os anjos caíram, eles se materializaram, é isso? Esses de Que nasceram Gênesis se materializaram. Né? Aí a gente fala, mas como isso, gente? Se você ler a Bíblia, existem anjos que se materializaram. Anjos apareceram para Abraão. Abraão viu, deu comida para eles, eles comeram. Anjos se materializaram e foram lá em Sodoma e Gomorra. E aí, todos vocês são adultos, né? Eu vou falar algo que é pesado, mas que é verdade. Lá em Abraão eles comeram comida. Lá em Judas, queriam papar eles no mau sentido. Queriam ter relações com eles. Os anjos se materializaram. Então, acontece esse de anjos se materializar momentaneamente que Deus permite. Esses demônios malignos se materializaram no corpo humano, tiveram relações com as mulheres e pronto, depois vão papo. Não, vão presos, fica lá. Vocês não vão passar por lá. Estão aguardando lá. Deu para entender? Vamos lá. Pai bondoso, nós agradecemos por estarmos aqui para aprender a tua palavra. Nos leve tranquilo para os nossos lares, nos dê um dia abençoado e nos traga a noite para o culto, abençoado também, marcado com a tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você não votou, vá votar, gente, né? Evite de votar em branco, de não ir, não deixe os outros decidirem por você o futuro do nosso país. E às 18 horas saímos aqui para o culto de louvor e oração.